Esse podcast é para você que quer fazer o planejamento estratégico sair do papel em 2024. A gente vai falar sobre o planejamento estratégico e as suas ferramentas. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis Aranhard Bastiani. Eu sou a Monize Carla. E eu sou o Igor Furniel. Seja bem-vindo ao QualiCast. Muito bom. Conseguimos, Monize. Bora. Passamos o primeiro estágio. Falamos bom dia pra todo mundo. Fala aí, Igor, tudo bem? Tudo ótimo vocês. A pessoa tá ouvindo a gente, tá dando risada que eu tive que gravar a abertura umas 27 vezes. 29, contei. Porque eu sou muito ruim, cara. Essa primeira frase que você ouviu eu falando é sofrível. Mas não vamos falar da minha inabilidade, a gente vai falar sobre planejamento estratégico, né? E sobre as ferramentas que ajudam a gente a colocar ele em prática, tirar do papel. Você tá bem, amor? Tô ótima, cara. Se você tá vendo a gente aí, a Moniz tá vestida de marinheiro. Coloca a música marinheiro. Coloca a música aí, Marquinhos. Coloca uma banda pra ela. Fala aí, Igor, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Se você não tá vendo a gente, você não tá perdendo nada. É isso aí, continua ouvindo, tá tudo certo. Tá tudo bem. A gente tá com o Igor aqui, Moniz. Vamos apresentar o Igor, que é um amigo querido que veio gravar com a gente já pela terceira ou quarta vez, né? Mas tem um monte de podcast com ele. Acho que é a terceira vez, né? Terceira? É o terceiro podcast que a gente tá gravando. Ele é sempre Terceiro ou muito ocupado. quarto, desculpa. É o quarto. Isso. A gente gravou um de transição da ISO, a gente falou... Transição da ISO a gente falou, né? Não, cara, isso daí foi o webinar também. Foi o webinar, é verdade. É verdade. São muitos eventos. Muitos eventos. Eu conheço o Igor desde quando o Igor era pobre. Mentira, isso nunca aconteceu. Nunca vi isso, cara. Um pouco de cabelo. Você tentava, né? E agora o Igor é o CEO da Templo, do Evoluto. Apresenta ele aí, amor. Fala quem que é o cara. O Igor é CEO da Templo, do Evoluto e cofundador também do Saber Gestão. É isso aí. A gente já falou do Saber Gestão aqui no QualiCast. Especialista em sistemas de gestão e gestão empresarial. Empreende desde os 23 anos, não sei quanto tempo. Faz 50 anos que ele empreende. Sacanagem, não dá tudo isso não. Já conduziu planejamento estratégico para diferentes empresas e contextos, acho diversos, né? O Igor tá... Todo ano eu vejo o Igor assim, empenhado em ajudar as empresas a fazerem planejamento estratégico. Mais de 6 mil empresas atendidas. Já participou aqui com a gente de 2 episódios do QualiCast, Consciência para Qualidade, como funciona uma consultoria híbrida e contexto da organização. Boa. E também é professor de Saber Gestão. É isso aí. Esse é o principal cargo dele, professor de Saber Gestão. Tô trabalhando demais, eu acho. Só já ouvi isso aí, me deu arrepio. É verdade. E a gente já falou sobre planejamento estratégico, né, Moniz? Mas antes, deixa eu falar um pouquinho do Igor. A gente é amigo há quanto tempo, Igor? Faz uns 20 anos, né? Tem, acho que por aí. Uns 15 anos já que eu conheço o Igor. É uma história muito legal. Uma vez eu encontrei uma empresa bem louca, fui lá visitar, conheci o Igor. Eu voltei pra ForLogic, falei pro Diogo, pro Jack, falei, conheci um cara que é mais maluco do que a gente, que era o Igor lá, há 15 anos atrás, isso aí. Muito legal. A gente vai falar de planejamento estratégico, legal trazer o Igor aqui, porque a gente acabou de passar pelo divertimento estratégico, o Igor conduziu o planejamento estratégico também das empresas deles e de alguns clientes. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre um assunto que é importante, que é tirar ele do papel, né? Perfeito. Isso é muito legal. Isso. A gente uma aula incrível também. No Saber Gestão. Cara, se você quer uma aula de planejamento estratégico... Fera demais. Vai lá fazer a aula do Igor no Saber Gestão, lá vocês vão gostar. Lá tá muito legal. A gente já teve podcast sobre planejamento estratégico aqui, né, amor? Tivemos. A gente já teve 2 podcasts, inclusive, que a gente gravou junto com o Kane. Boa. Um a gente falou sobre como construir um planejamento estratégico de qualidade e o outro a gente falou como pôr em prática o planejamento estratégico no dia a dia do negócio. Mas hoje a gente está mais voltado às ferramentas que a gente pode utilizar para fazer a construção do planejamento estratégico. E eu costumo dizer que não há quem eu conheça nessa face da terra, além do Igor, que é a pessoa que mais traz ferramentas diferentes do que a gente conhece, porque você já deve ter ouvido falar aí da SWOT, do BSC. Ok, cara, tá tudo bem, vamos continuar usando elas, são legais, mas o Igor consegue inovar nesse assunto e eu sempre aprendo muito com ele quando a gente fala sobre planejamento estratégico. E fazer o básico bem feito também, a gente vai falar disso, também faz muita diferença, porque às vezes o cara, você vai lá e carrega na ferramenta e não fez o orçamento. Delega pra ferramenta, né? Delega pra ferramenta. Isso aí. Muito bom. Que é uma das ferramentas, a gente vai falar sobre isso, orçamento. Orçamento, boa. Uma coisa importante para falar sobre planejamento estratégico, Moniz, acho que é bom a gente fazer uma promessa que a gente tem que fazer um podcast sobre divertimento estratégico, né? A gente nunca isso fez. É verdade.
Toca o sino. Toca o sino aí, Marquinhos, mas a gente vai chegar lá. Muito bem. E pra gente não se alongar, porque uma das críticas que a gente recebe, são várias, na verdade, é que a gente fica muito tempo nas piadas e não vai pra abertura do programa, e hoje a gente já tá no tema. A gente vai estar falando de planejamento estratégico, né? E é engraçado que todo ano, vira o ano, começa, né? Ano novo, vida nova, plano novo. Metas, resoluções. E os problemas são os mesmos. Assim, as coisas não mudam. Uma das coisas, inclusive, que a gente traz é que alguns problemas são antigos, né, cara? Sim. São os mesmos. Eu brinquei do orçamento ali, mas o que você mais encontra, o que você tem visto nas empresas que são problemas velhos, ou, vai lá, repetidos, que todo ano a gente abre o planejamento discutindo e que acaba não se resolvendo durante o ano, e do ano seguinte a gente abre de novo. Eu trouxe um exemplo que eu trouxe é o orçamento, que eu acho que esse é meio emblemático. O que mais você vê aí? Cara, é um ótimo ponto, e eu acho que para responder isso é legal a gente dividir em alguns grupos aqui. Primeiro, tem o grupo das empresas que nunca fizeram planejamento estratégico, talvez muitos estejam vendo ou ouvindo aqui, querendo entender um pouco mais para fazer. E a gente pode dar várias dicas. Tem um segundo grupo. São 3 grupos só. O segundo grupo dos que fizeram e que não sabem executar. São aquelas empresas que falam assim, não, nem sei se vale a pena, porque eu investi uma grana, um tempo. E tá lá na gaveta, ninguém pegou. Tá aqui o meu book. Não usei o cara pra nada. Um livro, né? Fizemos um livro. E tem o terceiro grupo dos caras que fazem e evoluem, executam e colhem o benefício. São as empresas que prosperam. Essas empresas do terceiro grupo é o nosso grande foco. Então, se você está no grupo 1, no grupo 2, ouvindo esse podcast, você vai conseguir olhar lá para o grupo 3 e caminhar em direção a ele. E a primeira resposta que me vem à mente, assim, com base na minha experiência, não é um problema nem de ferramenta, é um problema de comportamento. A gente tem que olhar para questões comportamentais da liderança, primeiro da liderança. A culpa deles eu sabia, tá vendo? Eu sabia que ia ser culpa do líder, eu tinha certeza. É porque, olha só, você pode fazer a aula lá do Saber Gestão e sair empolgado e falar assim, cara, construímos algo incrível. Só que a construção de algo incrível não tem valor nenhum nesse tema se não tem uma execução incrível. E a execução é um problema de comportamento, porque vira o ano, nós todos começamos o ano empolgados. Novo ciclo, né? Famoso novo ciclo. Só que naturalmente vamos todos para nossa zona de conforto, a zona onde a gente não faz muito esforço, coloca muita energia para executar. E essa zona, em geral, não está associada ao plano, ao planejamento. Então essa é a dica de ouro, talvez é o pulo do tigre desse podcast. A gente pensar em atitudes, comportamentos que estejam relacionados ao plano que foi construído. Legal. E sabe, quando você fala disso daí, Igor, eu começo até a fazer um paralelo com o que a gente faz com as próprias metas resolutivas pessoais, né? Porque às vezes também a largada do ano, a pessoa tenta fazer um negócio, colocar muita energia que não é sustentável durante o ano. Sabe quando você vai correr, tipo, sei lá, 21 quilômetros ou 42, quem é maratonista aí, eu não sou ainda. Mas você sai muito emocionado na corrida e aí chega no meio e você quebra. Porque dá a impressão também que vem essa questão do ano novo e aí o pessoal abre um monte de frente, né? Um monte de coisas, coloca energia... Coloca aquela energia e aí, tipo, o pessoal começa, porque tá empolgado, né? Pô, tá começando um novo ciclo e tal. Não sente isso, não tem habilidade de balizar isso. E aí o foco fica prejudicado, a gente não consegue sustentar isso durante o ano. É o famoso abraçar o mundo com as pernas, né, amor? O cara quer fazer tudo ao mesmo tempo e ele não consegue chegar, né? E ele começa assim, aí passa o primeiro trimestre, ele vê que não dá conta. E aí, ao invés de... Ele para tudo, né? Ele para tudo, né? Ele, tipo, quebra, né? Ele fala, quebra o plano, né? Uhum. Não tô dizendo que quebra o negócio. Às vezes pode até acontecer isso. Mas aí ele quebra e fala, não, o planejamento estratégico não funciona. Isso acontece, cara? Acontece muito em total relação. Olha só. Total relação. Um erro grave é construir algo que é inexequível. Porque as pessoas se cobram num planejamento estratégico ter que ser algo grandioso. Quando na verdade não. É muito mais rigor, na execução. Volta na essência do planejamento. O que é ter um planejamento estratégico? É clareza absoluta onde se quer chegar e como se vai chegar.
Então, se a gente voltar na essência, né, lembrando que o planejamento estratégico vem lá de pós-guerra, mesmo da guerra, é uma questão militar mesmo, para não aprofundar muito nisso. Pô, eu tenho uma estratégia para ganhar a guerra. O que eu preciso fazer? Então, poxa, onde eu tô, para onde eu tenho que ir, quais são os proventos, quais são as armas, vou por ar, terra, mar, vou de dia, vou de noite, quem é que vai, quem comanda, quanto quem vai faz custar, o quê, quem obedece, quais são os proventos, os recursos. E é isso. Então, primeiro, é muito legal isso que você falou, porque as pessoas exageram. Ah, não, que eu tenho que construir um negócio grandioso. A minha empresa esse ano faturou 1 milhão, eu construí um planejamento para faturar 10. Falei assim, calma, você citou a maratona. Sim. Mas você tá correndo 5 quilômetros, cara, pra você chegar na maratona. Faz 2 provinhas de 10 aí. Entendeu? Não tem problema, faz a provinha de 10. Total relação. Então, Legal. isso às vezes desestimula, e mais do que isso. Concorda que para correr uma maratona, a gente tem que ter conhecimento e habilidade. Preparo, né, cara? E para ter esse conhecimento e habilidade, eu vou ter que fazer isso, participar de 2 provinhas de 10. Isso. Então, pô, para sair de 1 milhão para 10 milhões, tem empresa que consegue, mas a maioria vai falhar, assim, Miseravelmente. É isso aí. Tá, quais são esses degraus que a gente vai escalar? E talvez a primeira prova não é 42, não, porque 42, vamos lá, colocar um planejamento, uma visão de 5 anos, de 10 anos, às vezes é de 10 mesmo, que é de 1 ano, de 2 anos, ali, aquela visão, né? E aquele negócio que o Igor trouxe de 1 milhão para 10, né? Você pode ir de 1 milhão para 10. A questão é você tem estrutura. Você tem, e quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de cultura suficiente. Eu falo sempre aqui, a ForLogic, usando o exemplo da firma aqui, ela não cresce 10 vezes ao ano, ela cresce 30%, 40%. Por que ela não cresce 10%, 300%? Porque a gente não tem cultura para sustentar esse crescimento. Ia precisar de mais pessoas, processos, dinheiros, ia precisar de um monte de coisa diferente que a gente simplesmente não consegue. Então, será que não é legal a gente fazer um plano para no lugar de crescer 30%, crescer 40% esse ano? 10% a mais, entendeu? Do que o ano passado. Será que não é esse o plano que a gente tem que executar? Porque senão a gente fica mirando. Não é que você não vai mirar no tiro na lua, você vai mirar. Só que não vai achar que é semana que vem, entendeu? Só isso. E vamos trazer algumas variáveis ali bem técnicas, né? A gente estava ontem falando de planejamento estratégico de uma das nossas empresas aqui. E assim, eu vou dar um exemplo bem operacional. Eu quero vender, vou dar esse exemplo, R$1 milhão. Pô, mas para vender R$1 milhão eu preciso ter 1.000 leads gerados por marketing. Cara, mas para ter 1.000 leads, só para ficar didático aqui, eu preciso investir R$500 mil. Putz, não, mas R$500 mil eu não consigo, tá totalmente longe. Eu não tenho caixa. Pronto, já gongou. Deu errado. E aí um ponto aqui pra você, se você vai tomar nota e fazer um desafio pra galera fazer nota, depois mandar os comentários aqui no podcast. Olha só. Algumas besteiras. Eu tenho que fazer um planejamento de 5 ou 10 anos. Cara, depende, quem é você? Tem empresa que não tem condição de planejar mais do que 1 ano, pelo momento, pelo contexto. E se você fizer, qual é o objetivo que você não pode errar? Executar aquilo que vocês vão desenhar. Então, se você desenhou algo muito bem desenhado para 1 ano, excepcional. Se você desenhou algo muito bem desenhado para 5 anos, eu tenho certeza absoluta que ano a ano você vai revisar os 5 e... Então chegou no final do primeiro ano, você revisa os outros 4 e joga mais um pra frente. Porque não tem ninguém nesse planeta que vai acertar um planejamento de 5 anos sem revisar. Nem sabe o que vai acontecer, né? Então, essa é a primeira máxima. Não, que eu vi em algum lugar que o planejamento tem que ser de 5 a 10 anos. Desculpa. Não para de pé, não precisa. O primeiro ano você tem que acertar. Isso, uma coisa que você está trazendo... É importante eu vou fechar aqui pra gente fechar a abertura, Maurício, senão a gente fica aqui pra sempre na abertura desse podcast. Pra mim já tava no meio. Então, exatamente, geralmente, a nossa abertura vai até a metade, as pessoas falam, Agora vamos falar que a abertura tá muito comprida. Não dá, né? A gente já tá no tema. Mas uma coisa que eu quero trazer que quando o Igor fala desse lance dos 5, 10 anos, não quer dizer que você não possa ter uma visão de 5, 10 anos. Agora, planejar 5, 10 anos, traçar estratégia de execução para 5, 10 anos, se você não conseguiu fazer isso à perfeição no ano, cara, é incipiente. Tem uma visão, é muito parecido com o que a gente tem aqui, né, amor? A gente planeja os 5 anos aqui como? Desenha a visão, aqui a gente fez o nosso OKR de 5 anos, beleza, tá lá. Mas qual que é o nosso foco total? Execução do ano seguinte.
Então, a gente... primeiro trimestre. Pra você ter uma ideia, a gente fechou nosso planejamento estratégico com os OKRs do primeiro trimestre de 24 desenhados. Só do primeiro. A gente tem os planos, a gente tem as metas já estão claras, mas por quê? Porque a execução ela tem que ser muito fina, porque não dá para errar. Então, e tem que levar em consideração o que eu acabei de falar. Vocês já têm muita robustez e maturidade. Isso. Agora tem gente... A maioria não tem. Não tem. Legal, acho que esse que é um ponto bacana. Importante falar que no planejamento estratégico a gente não pode deixar... Fazendo um ramp-up do que você trouxe, não pode faltar clareza. A liderança é super importante. A gente precisa que o time colabore, a gente vai falar disso aqui, então é importante. E você não pode se conformar com o ano que passou também. Uma coisa que eu quero trazer é que o planejamento estratégico não é continuidade do ano anterior, tá? É evolução para o ano seguinte. Então acho que é por aí. Vamos para a mensagem de ouvinte, amor? Bora! Olá, pessoal. Meu nome é Mariana Gonçalves, sou da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Estou muito feliz de, certa forma, estar me interagindo aí com o Jason, com a Monize, que são profissionais que eu admiro muito. E estar contando um pouquinho da minha experiência com o QualiCast, com o blog da qualidade. E contar que o QualiCast se tornou hoje minha principal fonte de conhecimento. É claro que eu intercalo esses princípios de estudo com livros, cursos e principalmente com as vivências ali com os grandes profissionais no dia a dia. Mas é que eu me habituei tanto a me conectar com o amor, com o Geiso, que eu arrisco a dizer que se a gente não morasse tão longe, eu convidaria vocês para estar passando a ceia de Natal comigo. Mas brincadeiras à parte, quando eu tive essa transição de função dentro da empresa, eu pensei, poxa, agora eu sou analista de processo. Por onde eu começo? ISO 9001, a parte documental, melhorias de processo, implantações sistêmicas, o que eu faço? Foi quando eu contatei a Mo pelo e-mail, ela foi super receptiva, traçou ali comigo uma linha de estudo e eu trabalhei ali já com as ferramentas que eu tinha. Foi quando eu conheci o blog da qualidade. Então, muito do meu desenvolvimento eu devo aos conteúdos gerados aí pelo time da ForLogic. E hoje eu consigo entender que tudo tem seu time certo. Então, eu procuro primeiro criar minhas habilidades diárias para depois desenvolver o meu time. Eu demonstro dia a dia para eles que as RNCs, os planos de ações, as ferramentas da qualidade como um todo é nosso aliado, tá jogando junto. E com isso eu vou preconizando a qualidade com o time. Eu estou respirando a qualidade e eu quero que a minha equipe inspire o mesmo ar que eu. E é claro que isso é um trabalho contínuo, é um trabalho árduo, sim. E por isso que eu não vou parar de ouvir QualiCast. Jason, um grande abraço. Estou aguardando meus stickers. Caprichem, porque já vale como presente de final de ano, hein? Um beijão. Aí, Monize, olha aí, o que você achou, Igão? Legal, né? Fantástico, olha. Muito legal, muito legal. Sensacional. Ela admira a gente porque ela não conhece a gente ainda. Não convive, né? Se ela chamasse a gente pra ceia de Natal, era só essa vez que ela ia chamar. E eu comeria, porque eu sou gordo, entendeu? Onde tiver comida, me convidem, que eu vou, entendeu? Reforça. Isso que eu falo. Põe uma aguinha no feijão, entendeu? Compra as linguiçinhas, coloca em volta do peru lá, porque senão não vai dar só aquelas frango, não vai rolar. Então tem que ter mais brincadeiras à parte, Mariana. Muito legal que ela admira a gente, né, amor? Você viu, você ajudou ela, né? Ela falou. Sim, ela entrou uma querida, Mariana. Tá sempre ali engajada, direto. Ela já comprou o Colex, Muniz? É disso então, que temos que falar, Mariana, agora. Calma, Jeff, calma. Tá bom, então um processo de nutrição. Na verdade, Mariana, o peru é você. A gente tá engordando e você vai comprar o QualiCast. Brincadeiras à parte. Que legal que ela é querida. Você conhece ela, então? Sim. Ela entrou em contato comigo ali, mandou um e-mail perguntando de plano de estudos, até trouxe bastante questão de saber gestão, que nessa fase é bem importante para ela e vários profissionais que estão nesse cenário, mas é legal cultivar gente assim que quer estudar perto da gente, que busca conhecimento. Então é bem legal ter gente, a gente gosta de ter gente perto da gente assim. Tá? E até porque puxa o nosso conhecimento, né? Sim. Legal falar disso, que a gente tá fazendo piada aqui e muito obrigado por ouvir a gente, gostar, isso é muito legal. Mas
quando você falou de saber gestão, ela trouxe um negócio que, inclusive, por coincidência, na minha aula de saber gestão, eu vou abordar isso hoje. Primeiro se desenvolve, para depois desenvolver a liderança. Os liderados, desculpa. Porque não adianta você querer chegar pro cara e falar o que ele tem que fazer se ele não vê você fazendo. Então, cara... Eu dou esse exemplo no treinamento que eu falo, é o exemplo do avião, né? Máscara de oxigênio cairão. Primeiro põe você, depois nas crianças. Exatamente, porque senão assim não vai dar certo, né? Exato. E o que a Mariana vai ganhar para poder contratar o QualiX? Porque vão condicionar uma coisa na outra. Se chegar os stickers, tem que chegar o aceite. Você entendeu? Então, falando sério, o que ela vai ganhar pra gente pagar essa fortuna que o Igor cobra pra gravar com a gente? Ela tá na expectativa, né? Ela vai ganhar poderosos e fabulosos stickers da ForLogic. Então, e você que tá vendo a gente, ouvindo a gente, também pode enviar seu áudio. Se tocar no podcast, a gente envia uma cartinha com mimos para você. É só enviar áudio para 43 99822 0077. Muito bom. Vamos falar então agora. Coloca aí quem é que banca a fortuna que a gente paga pro Igor vir gravar com a gente, que é o homem mais caro que a gente conhece. E vamos ver quem é que banca isso aqui, enquanto a Mariana não contrata a gente. Quem é que tá contratando, contrata o quê, Marquinho? Coloca aí. O QualiCast é patrocinado pela ForLogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil. Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para a gestão da qualidade. Muito bem, Mo. Voltamos para a discussão. Igor, a gente está falando de planejamento estratégico e ferramentas. E uma coisa que eu queria começar lembrando, e você falou bem legal, vou pedir para você separar a criação do planejamento e a execução dele, né? E a gente conversou com o Kenny lá, acho que você concorda com isso, eu quero ver tua opinião sobre esse tema. Planejamento estratégico não é um evento, não é um projeto, ele é um processo, né? Ele acontece o ano todo e lá no final do ano ele começa de novo, né? Ele é cíclico e ele é incrementado a cada ano. Cara, é por aí? É por aí. Na verdade é uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de trabalho. O planejamento estratégico se constrói e se executa. Se compara, mede. A gente usa isso. Então, é uma ferramenta. Então, tudo que a gente faz, vou deixar isso bem tangível para todo mundo. Então, o primeiro passo é a criação. E para criação existem ferramentas clássicas, né? A gente conhece várias delas, já falamos disso aqui. Missão, visão, valores, aí tem muita gente trazendo propósito para mesa. Propósito, os OKRs ou o BSC para começar a construir os objetivos. Vou aplicar a ferramenta, por exemplo, como análise SWOT, entender o forças cenário, e fraquezas, ameaças e oportunidades, mas isso de uma forma tem que ser muito prático. Tem que ser muito realista, não só porque tem uma cartilha que manda fazer para inglês. Senão o cara faz uma análise de cenário que ele nem entende, né? Eu já vi o cara fazer análise de cenário que ele não entende. Sempre tem alguns truques que eu vou ensinar aqui, ó. Vou fazer uma análise de forças e fraquezas. Onde eu sou bom e onde eu sou ruim. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, clareza onde eu quero chegar. Tá muito claro onde nós vamos chegar? Putz, tá claro, a gente conseguiu definir isso com clareza. Tá, agora vamos ver onde que a gente é bom e como que a gente pode usar essas fortalezas para facilitar chegar lá. Pronto, tô fazendo essa análise e enaltecendo aquilo pra gente, vamos nos apoiar nas nossas forças. E vamos fazer a mesma coisa para onde a gente é ruim. O que pode nos atrapalhar? Então, para chegar lá, se a gente não cuidar dessas coisas aqui, a gente vai tropeçar no meio do caminho. Por exemplo, na maratona, pode ser que eu tenha um problema... Tenho cãibra, tenho cãibra sempre quando eu corro. Tá, e aí, toda vez que você encontrar isso, tem uma outra ferramenta clássica, que é um plano de ação. E para dar uma dica aqui, muito fácil, vai ter no blog da qualidade, com certeza. Lá no Certificação ISO tem com certeza. O 5W2H. Funciona. Simples, famoso, fácil. Mas olha a dica. Puxa, encontrei um ponto de fragilidade. Ele pode me atrapalhar? Pode. Se pode, você tem que mitigar. Se não pode, não vai atrapalhar, cara, não perde tempo, porque é aí que desgasta, é aí que cansa o planejamento. Ou tipo assim, o cara sai do planejamento com 147 ações para cada pessoa, né? Não funciona. O cara... Mas eu quero trazer um ponto que você trouxe, porque as ferramentas que a gente falou, vamos elencando aqui, ferramentas básicas, todo mundo conhece, 5W2H, e você falou um pouquinho da SWOT, só que você trouxe um ponto que para mim é crucial, as pessoas se confundem nesse andar, que é o quê?
que é a pessoa sair fazendo uma SWOT sem ter definido aonde quer chegar. Besteira. E esse é um ponto que Isso é você besteira. que fez SWOT, eu já fiz SWOT isso muito tempo atrás, onde você ia fazendo uma SWOT sem antes falar, cara, nós vamos chegar aqui. O objeto de trabalho do ano é esse. Agora, me permita aqui, vou voltar um pouquinho, ó, para ficar perfeito para você que tá ouvindo. Para definir onde se quer chegar, é muito importante trazer o contexto De onde você tá. de como é que vocês chegaram até aqui. Isso. Vamos entender a história da empresa? E aí a história da empresa, assim, tem vários tamanhos de empresa nos ouvindo aqui. Sim. A gente, até na aula sobre gestão tinha um gigante lá. Fazendo, não vou falar aqui por questões de disclaimer, mas tinha um gigante fazendo e tinha os pequenininhos. Você pode ser um dos dois aí. Tá. Qual que é a história que trouxe você até aqui? Porque dependendo do que eu estou definindo para onde eu vou chegar, isso pode representar uma mudança muito brusca. E pode ser estratégico, pode ser importante, ou não. É a continuidade de um plano. Mas entenda a história. Ah, legal. Traz o fundador, se não tem o fundador, traz as pessoas que estão comandando a empresa. Ouça, conta um pouquinho da história. Vamos botar no papel aqui. Outra coisa, traz os números. Pelo menos dos últimos 3 anos. Porque planejamento estratégico ou é sobre manutenção, que não é errado. Isso é outra dica para você anotar aí. É errado fazer um plano de manutenção? Não, depende do seu contexto. Quer ver só? Acabamos de sair de uma crise. A empresa estava devendo 5 milhões de reais. A gente se esforçou e conseguimos chegar no break-even. A gente não está devendo mais nada. Agora a gente tem um conselho para ajustar, agora tá faltando, ou tá faltando gente, ou tá faltando recurso, a gente vai ter que fazer um ajuste aqui. Esse ano, cara, se a gente conseguir manter o status quo do break-even e, cara, crescer só um pouquinho, tá excepcional. É errado isso? Não. Pode ser que você tenha uma estratégia de crescimento, mais agressivo, menos agressivo, tá? Mas traz os números. Porque antes de definir onde você quer chegar, olhando para o que eu construí e olhando que os números, você fala assim, gente, não viaja. O exemplo que você deu do 1 milhão lá, vou faturar 1 milhão. E olha os nossos números. A gente, que números? Vou trazer os matadores. Venda, quanto vendeu, quanto recebeu, quanto gastou, quanto sobrou. Esses números são só 4. Venda, quanto recebeu, quanto gastou, quanto sobrou. Eles vão nortear uma decisão. Opa, pera lá. Mas para onde a gente está definindo que vai chegar, eu tenho que gastar 2 vezes o que eu gastei ano passado. Cara, de onde vai vir esse dinheiro? A gente tá disposto a buscar capital de terceiro, abrir mão de share da empresa? Não. Eu tenho fonte de financiamento, que seja banco ou alguma outra, aporte de sócios, eu tenho reserva de caixa e, caramba, estamos viajando. Já corrigem, já não comete esse... Já não sai falando que vai fazer 1 milhão de coisas com dinheiro que você não tem, se você já não tem. E olha aqui, sequência lógica. Então eu trago o contexto de como que eu cheguei até aqui, escrevo essa história, levanto os números de pelo menos os últimos 3 anos... legal. Agora vamos falar do futuro. Onde é que a gente quer chegar e como que a gente vai chegar? Aí eu vou para uma análise de forças e fraquezas e já vou falar de ameaça e oportunidade que a galera faz um monte de besteira. E quando você fala isso, né? Mas você entende então que para você não tem nenhuma ferramenta nova para quem tá ouvindo a gente. Nada. Mas eu tenho certeza que você pensa, putz, acho que eu já pisei na bola aqui. E quando você traz esses 4 indicadores básicos ali, o pessoal da qualidade falou, e não conformidade. Eu gosto muito dessa conversa quando a gente está falando aqui no QualiCast. Você falou de venda, você falou de recebimento, você falou de gasto e você falou de quanto sobra. A qualidade é o que faz sobrar. Eu gosto sempre de falar isso. Sem a qualidade, ou você gasta mais do que devia, ou não está vendendo o que devia, porque a qualidade ajuda a gente a construir o resultado. Quando ela não ajuda a construir o resultado, ela é custo, Igor. É isso aí. Então, e um ponto para você que vai fazer planejamento estratégico, que é da área da qualidade... É óbvio que você tem que trazer as não conformidades para a jogada. Eu gosto das NCs, que são sempre as matadoras, né? Sempre, todo mundo adora falar disso. Mas qual não conformidade que você leva para o planejamento estratégico? Aquela que impactou o resultado ano passado. Aquela que está impedindo você de fazer venda esse ano. Porque esses 4 números que você trouxe, cara, qualquer empresário, teu chefinho vai querer falar deles. É impossível, se o cara da qualidade chegar com NC que atrapalha a venda, que atrapalha o recebimento, que dá mais custo, ou que faz não sobrar dinheiro, mas eu quero ser um cachorro, vou sair latindo do QualiCast. Põe o latidos aí, Marquinhos. Se o
o teu chefe não fala, não, pera aí, eu quero saber disso aí, me fala disso aí. E eu faço uma aposta aqui, Jason. Faço uma aposta. Nessa linha de raciocínio, invariavelmente, as suas não conformidades estão associadas aos pontos fracos. Invariavelmente. Quando você vai analisar sobre essa ótica que eu estou ensinando aqui, ó. Para onde eu quero chegar? Isso. O que pode nos atrapalhar? As não conformidades precisam aparecer ali. E elas vão dar os pontos fracos. Senão vocês estão fazendo errado. Qual que é a não conformidade? A não conformidade é a cor que saiu errada a embalagem. Sabe? Um negócio que não tem nada a ver com nada. Eu vou fazer, cara... porque daí às vezes vem isso pro planejamento estratégico, é parecido com o plano de ação. O cara traz e ele tá numa boa intenção, você da qualidade, tem uma boa intenção, vou levar as NCs pro planejamento. Ele traz 184 NCs. O cara vai lá e fala, cara, traz uma, cara. Olha essa aqui, chefe, dá uma olhada nisso que aconteceu. Sempre à luz do objetivo. Isso. Pra chegar lá, o que pode nos atrapalhar? Porque senão é muita fumaça. Por isso... É distração, né, Igor? É distração. Não né? vai embora, que tem muita dica aqui. Mas é por isso que lá na frente tá pau. É distração. A lista de não conformidade, ela não agrega valor. A análise que você coloca sobre ela com a luz do objetivo estratégico... Muda tudo. Aí muda o jogo. Se eu tenho um analista de qualidade numa mesa de planejamento estratégico, a minha pergunta como CEO para ele ia ser o seguinte. Fulano, vou pegar o João. O João é um ótimo exemplo. João, vem cá. Você entendeu onde a gente quer chegar, né? Entendi, chefe. Tá, pega a tua lista de não conformidade e veja quais delas, só quero saber isso, podem nos atrapalhar de chegar lá. Porque tem outros que são importantes, mas não vão atrapalhar. De fato chegar lá. Legal, dessa 100 aqui, achei 10. E aí faz o Pareto de verdade. Eu tenho falado, não sei se eu já falei com você sobre isso. O Pareto do Pareto do Pareto. Fala aí. Pode fazer essa aspa rapidinho? Vai. Pareto é o italiano que fez essa conta lá dizendo que na Itália 20% das pessoas tinham 80% das terras. E tem um conceito que é o Pareto do Pareto do Pareto. Matematicamente, então, 20% resolve 80% do problema. Quando você aplica o Pareto no Pareto do Pareto, a gente chega em 0,8% que resolve 50% dos problemas. Então 0,8% das famílias na Itália tinham 50% das terras. Olha que louco. Pareto do Pareto do Pareto. Se você aplicar isso na sua empresa, você vai fazer isso aqui, um funil. Você vai descobrir que tem 3, 4 assuntos que realmente importam. O resto é fumaça. Esses são os que trazem o grande resultado. É isso aí. O resto vai trazer resultado, mas o pequeno resultado. E outra coisa, o resto vão ser 20 coisas que você vai ter que tratar com iniciativas diferentes durante o ano todo. Agora, quando você vai e fala assim, 0,8% das coisas resolvem 50% do problema, se você tacar isso no primeiro trimestre, olha o ganho que você teve. Entende? Aí vamos voltar para a questão comportamental que a gente falou lá no começo. Por que as pessoas, as empresas têm dificuldade para fazer isso? Porque, em geral, os seus funcionários estão cheios de ego, o ego super inflado, querem trazer a dor dele, não estão olhando para onde a empresa que precisa chegar e não estão olhando para as necessidades da empresa. É um monte de ser humaninho trazendo o seu ego para a mesa. O ego inflado é a pior coisa no planejamento. E todo mundo querendo resolver o seu número, né? Isso. E não tá ninguém procurando... É muito louco isso, porque quando a gente trabalha para de trabalhar pro nosso número e começa a trabalhar pro objetivo, você acaba descobrindo onde o seu número cabe lá, que às vezes ele tá... E às vezes você descobre que o teu número não serve para nada e você tem que trocar de número. Fala, cara, eu não vou mais trabalhar para isso. Animal. Entendeu? Porque isso que você fazia, às vezes foi importante até pra história, Igor. O Igor trouxe o exemplo. Na história foi importante esse número que você buscou, bateu, trouxe, construiu. Uau, que legal. Isso aí. Né? Mas agora, né, a gente tá num momento desse, né, Monize? Falando sobre inbound, né? A gente tá num momento desse, onde a gente tá descobrindo que, poxa, foi super importante até onde a gente veio, mas não é mais verdade. Algumas coisas a gente olha e fala, peraí. A gente tá se dando a liberdade de questionar uma crença que ali em algum momento foi realmente real, né? Só que assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque de repente a gente coloca isso como default. Não, isso é isso. E todo ano muda, né? Muda o cenário, muda as coisas, como funciona. E daí, o que a gente acaba descobrindo é que a gente tava... E essa discussão que a gente tá tendo aí, a Monize, é uma discussão que faz super bem pro nosso ego. Cara, é gostoso. Você fala, nossa, a gente é super importante no que a gente faz. O Qualicast aqui é incrível. A gente é importante para nós. Só que no ponto de vista prático, a gente continua gostando de fazer.
que isso muda no dia a dia da empresa? Essa que é a pergunta. Será que isso é o Pareto do Pareto do Pareto? Ou o Pareto do Pareto do Pareto é outra coisa? A gente tá começando a descobrir outras coisas tão legais, sabe? Fala assim, e também é legal, mas vamos mudar de número? Então a gente começa a discutir se a gente pode mudar de número. Boa. Entendeu? Então esse é sem apego. Sem apego. Ó, posso avançar? Manda ver. Deve. Quando a gente vai pra análise de... Olha, esse é o erro clássico. Análise externa, né? Então, SWOT, força e fraqueza dentro, ameaça e oportunidade fora. Aqui tem muita fumaça. Aí você pega empresa pequenininha dizendo que não, que a economia, que a política, que a macro... Gente, não viaja. A técnica é assim, ó. Tem alguma coisa fora do nosso controle que pode beneficiar, por exemplo, o exemplo clássico para algumas empresas, fora do seu controle, uma grande mudança, variação cambial no dólar. Putz, isso aqui pode beneficiar ou atrapalhar seu negócio? Tá, mas vamos ser bem honestos, qual é a chance de ter uma variação gigantesca cambial? É pequena, relativamente pequena de ser... Então, vale a pena gastar energia falando disso no seu planejamento? Tá, então, quais são as variáveis externas que podem atrapalhar ou beneficiar? À luz de onde você quer chegar. E foca em 2, 3 elementos no máximo. Sai desse papo de política, desse papo do céu. Gente, é raro. Aí tem gente que fala assim, não, olha, chefe, mas teve a pandemia. Eu falo, cara, acorda pra vida. Teve a pandemia, um evento que... Já foi, né? Já foi. Vai acontecer. Se acontecer, eu vi empresa discutindo. Mas se tiver uma nova pandemia, cara, você está se preparando para o holocausto. Deve estar... Se vier um meteoro, estaremos... estocando comida em casa. Certeza, enlatado. Assim, eu não vou te aconselhar a fazer isso. E é muito... alguém pense diferente. E é muito louco, porque daí o cara fala, não, Giz, então não tem que fazer gestão de risco ou ter o meu plano de contingência. É claro que tem. É claro que tem. Só que se isso virar a agenda do teu planejamento estratégico, é o que eu tô dizendo. Se a gestão de... Vou pegar uma segunda pandemia, vamos pegar uma segunda hecatombe. Se vier uma segunda pandemia, isso virar o plano do seu divertimento estratégico, a discussão for sobre como sobreviver a uma hecatombe, não é que é ruim, é que daí isso é uma discussão de gestão de riscos, de plano de continuidade de negócio, que é importante fazer no tático, no estratégico lá durante o ano. Agora, se isso assumir a pauta do planejamento, cara, você não cresce, você não tá olhando para o futuro. Lembra o que você trouxe? Qual que é o plano B? O plano B é sobreviver? Ou não, o plano B é a gente crescer. O ponto B que a gente quer chegar, né? O plano B não, desculpa. O ponto B, qual que é o ponto B? Qual que é o objetivo do ano? Chegar lá. Perfeito. Então, cara, vai pra lá. Para de ficar enrolando, entendeu? Porque isso daí... O que acontece também? Às vezes, esses assuntos, eles tomam a agenda e impedem a gente de entrar nos assuntos difíceis. No Pareto do Pareto, nas crenças, né, Moniz, que a gente tem que mudar. Sim. Entendeu? E daí esse assunto é um assunto confortável. Vamos falar de gestão de risco. Esse daí, todo mundo concorda que é importante sobreviver a uma pandemia. Entendeu? Mas não viaja. Não viaja. E ó, outra dica de ouro. Sempre você precisa ter essa preocupação. Os meus colaboradores, quando verem o resultado final, eles precisam olhar e falar assim, tá animal isso aqui, hein? Esse negócio eu acredito. Quando você vai para um negócio que cansa, as pessoas ficam bocejando ou perdem a crença, isso foi mal feito. Isso é um indicador para você ir lá na frente. Mas ainda tem bastante coisa para dar dica aqui para vocês. Legal. Ô Igor, você trouxe então, você falou um aspecto que eu acho que é interessante, que é da gente criar o plano, e daí você trouxe algumas ferramentas que pra gente criar plano, estamos falando, e as super básicas, né? Falamos de SWOT, falamos de PDCA, de 5W2H, a gente ainda não falou do PDCA, que é a importância de você planejar. Mas quando a gente vai criar um plano, como que o planejamento estratégico ele deve ser estruturado, né? Por onde a gente começa? Você deu uma dica importante, onde você quer chegar. E depois você falou, vamos agora, depois de onde quer chegar, começar a fazer um SWOT para entender se é por ali. O que mais a gente pode fazer para estruturar o planejamento? Perfeito. Próximo passo. Que pouca gente fala disso em planejamento estratégico. Eu acho que eu sou um dos únicos. Processo. Mapeamento de processo. Porque o momento que você definiu onde quer chegar... Pode ter processo novo acontecendo aí, né? Isso aí. Ou o processo tem que ser descontinuado. Isso aí. Lá na Templum, nós criamos um processo novo esse ano. Coisa que não tinha. Uma empresa que vai fazer 30 anos ano que vem, que eu conduzo há 23.
e que ano que vem completa 14 digital. A gente está criando um processo novo. Olha que maluco. Então, a luz, sempre a luz, vou usar essa expressão, de onde eu quero chegar. Ah, Igor, mas eu tô olhando para 5 anos? Depende. Eu recomendo muito você olhar com muita exatidão para 1 ano. Os 5 anos é um norte, o 1 ano é a certeza, tem que acontecer. Então, o próximo passo, a próxima ferramenta, você vai mapear processo. Vou deixar uma dica aqui. Tem um workshop incrível que eu conduzi de mapeamento de processo. Você digita aí, mapeamento de processo, workshop mapeamento de processo tempo. Pode deixar nas notas aí do podcast. Isso. Uma aula de 3 horas que eu ensino a usar o tartaruga turbinado da Templo com o GPT, inclusive, para você fazer isso rápido. Por quê? Os processos atuais, do jeito que estão definidos, do jeito que eles interagem, e eu vou pegar muito rapidamente o conceito do processo. Então, para ser processo, tem que existir uma transformação. Depende de insumos, o que está entrando, quais são as atividades de transformação e o que ele gera de saída. Essa saída precisa ser medida, tem que ter requisito, para saber se a saída está boa ou se ela está ruim. Pode ser que hoje isso esteja muito bem feito para gerar o resultado que gerou até ontem. Mas e para gerar o que eu quero? E caramba, você estava falando aqui de inbound e outbound, por exemplo. Sim. Mas isso aqui, esse processo vai ter que mudar. Eu vai ter que melhorar. Porque senão não entrega aquele resultado. Quer ver só? Metáfora da guerra. Cara, a gente chegou no momento da guerra que o obstáculo do terreno é tão grande que eu vou precisar agora ir de avião. Não dá pra ir andando mais, acabou. Mas eu nem tinha piloto. Cara, eu vou ter que contratar piloto. Abrir uma operação, né? Vou ter que descobrir como é que faz pra cuidar do avião. Vou ter que ver como é que esse negócio da bomba, da metralhadora. Ih, caramba, quanta novidade. Aí olha o processo. Ô, gente, cultura, vem cá. RH, vem cá. Será que eles estão preparados para contratar piloto? A pergunta, nós temos a competência em casa? Não temos. Quanto custa a competência? Nós conseguimos trazer? A gente consegue contratar? E toda vez que tiver esse questionamento, o que faz? Vai lá no plano de ação. Ih, caramba. Exemplo, adquirir competência tal. Isso é uma ação que você precisa ter, que tem responsabilidade, que tem prazo, que tem verba. No animal. É legal. E assim... Ninguém faz isso, cara. Quando a gente fala de processo, é legal você trazer esse ponto que é tão básico, mas você que tá... Quantas vezes a gente saiu do planejamento estratégico ou do divertimento, né? Que nem a gente está agora no divertimento, a gente vai ter que construir alguns processos novos. A gente também discutiu isso aqui, né? Não com a ênfase que você deu. Muito legal a ênfase que você deu. Vamos falar de processo. É legal. A gente falou que a gente vai ter que construir a área, que tem que definir os processos e contratar pessoas. Mas é legal falar, vamos falar de processo. Que quando você puxa o assunto pelo processo, você não deixa a ponta solta. Que o que é comum que aconteça? O cara vai lá, vamos dar um exemplo nosso, amor. Vamos montar uma área de negócio nova. Contrata 3 caras. Você entendeu? Mas você nem sabe direito qual que é o processo que esses caras vão fazer. Então, quando você puxa pelo processo, a ponta solta ela não fica, entendeu? Perfeito. E que variáveis não podem faltar, que aí você vai deixar seu planejamento perfeito. Uma das grandes que a galera peca muito é como que eu meço a eficiência. Boa. Como que eu meço a evolução dessas coisas. Então começam a surgir, aí você pode adotar OKRs. Sim. Mas isso não é sobre esse aqui o tema, mas uma dica muito rápida. O objetivo-chave. E o objetivo-chave tem indicador. O objetivo-chave e indicador. Muito simples. Aqui na Forlogic vocês dominam esse assunto. Se você pensar assim, meu objetivo-chave é, por exemplo, lucratividade. Aumentar o lucro em 30%. Tá. Para poder atingir esse objetivo, quais são os indicadores? O que eu preciso fazer aqui? Para minha empresa, para eu garantir isso, eu preciso fazer A, B, C. Minha recomendação é atrelar tudo isso ao processo. Em marketing, em vendas, em gente e cultura, em produção. Você tem que ter indicadores que reflitam aquilo que você está buscando no objetivo. E o mais importante, os indicadores têm que refletir o resultado do processo. Um outro erro que eu vi comum, Igor, a gente define um processo e define um indicador que até tem relação com o processo. Mas sabe aquele parente distante? Não é o pai do processo, não é a mãe do processo. O indicador tem que estar relacionado ao resultado direto do processo. Quando o indicador ficar ruim, você sabe que o processo foi mal feito. E as pessoas não fazem isso hoje. E vamos conectar tudo agora aqui, animal, amor. Tudo isso é do planejamento estratégico, porque é sobre isso a empresa. Tá lá, mas porque se não tiver... Falei, cara, você tá medindo isso por quê?
É isso aí. Isso aqui vai levar a gente até o outro lado da montanha? Isso, é isso. Não. Para de medir, pô. Não, é que a auditoria pediu pra ter um indicador de processo. Ah, seu animal, tenho certeza que você já ouviu isso aí. É por isso que quando alguém questiona a ISO 9000, qualidade, que é para certificação, acorda, gente. É sobre isso. Então você fala assim, olha que fera, por isso que a gente arrebenta, né? Nossas empresas são foda. Por isso que a gente cresce todo ano, a gente gera lucro. Por quê? Paga as contas em dia, paga imposto certinho, cara. Porque é isso, olha só. Defini onde eu quero chegar. Revisei o processo, tirei o que não importa porque é custo. Criei os novos que eu preciso para chegar lá. Defini como eu vou medir. Agora, o que é fumaça, tira da frente, porque fumaça é distração, é miopia. E ó, esse exemplo do indicador, mas, cara, você pegar os seus processos agora e olhar aí, vai ter indicador que você não devia nem estar medindo. Pega só o gatilho. Quantas ações você fez durante, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, vamos lá, para mudar aquele indicador? Ação direcionada. Ação de verdade, né? Ação de verdade, né? Não fiz análise ali, tá em dia. No plano, fazer ação mesmo. Você refletiu sobre esse indicador e tomou ação de verdade para mudar o resultado dele. Ou ele faz 3 meses que não bate meta e tá tudo bem. Vem muita dica de como tirar do papel. Esse episódio vai ter 2h30, 3. Não, a gente precisa terminar daqui a pouco. Vamos. Calma, mas vai ter coisa boa. Fica aí, porque se for bom, pode durar muito. Eu me empolgo. Então, mas esse é um ponto, quando a gente fala de planejamento estratégico desse jeito, e até que eu queria começar, a gente tem que começar a fazer o desembarque já, porque já tá no horário, e eu toco o sino, mas eu tenho que gravar mais um com o Igor. Coloca a promessa aí. Uma coisa super importante, Igor, que você está trazendo, e é você que veio ouvir a gente aqui, está esperando o Igor trazer uma ferramenta nova. Eu quero muito que você pegue e escute esse podcast de novo, porque tudo aqui você já sabia. E a pergunta que eu faço é por que não faz? E do jeito que faz também, né? Porque... Então, a gente está trazendo dicas de como você tirar... São pequenas alavancas, aquilo que o Peter Senge fala, né? Que são as pequenas alavancas que fazem a diferença. Não é uma grande mudança. É tirar aqueles negócios que estão causando entropia. Sabe? Aquele indicador sobrando, aquelas não conformidades aleatórias que vem para discussão, que não impactam aqueles 4 indicadores que a gente falou. Começar a fazer uma SWOT sem estar olhando para onde quer chegar. São pequenas alavancas, cara, que mudam todo o planejamento estratégico para fazer aquilo que você já sabe fazer. Porque eu também me preocupo um pouco com o profissional da qualidade que fica procurando bala de prata para resolver problemas que só demandam esforço. Esforço inteligente. Disciplina, disciplina, né? Animal. Esforço inteligente. Então, acho que... Vou dar mais umas 2 dicas para acelerar então aqui, para fechar esse negócio com chave de ouro. Beleza, sair do processo. O próximo passo muito importante, e de novo, muita gente não faz ou não associa, é definir com clareza como cada processo, no processo ou no departamento, se você preferir assim, contribui para chegar lá. Mas aqui eu quero um texto. Vou dar um exemplo bem pragmático aqui. Chama o cara de marketing. Jason, você está conduzindo marketing aqui na empresa. Cara, a gente está definindo planejamento estratégico, clareza onde nós vamos chegar. Ficou claro para você onde a gente vai chegar? Ficou. Revisamos o seu processo para garantir que a gente vai chegar lá? Agora escreve para mim. Como que o seu departamento vai contribuir para que aquilo ali aconteça? Não é fumaça. Eu quero um texto. Você vai escrever em um parágrafo como que marketing contribui para chegar lá. Por que isso é muito importante? Porque eu vou pedir pro Jason, que é o head de marketing, chamar a galera de marketing e ter certeza que todos eles vão entender esse parágrafo. Porque às vezes as pessoas não vão entender toda a ferramenta. Porque ela é complexa, tem muitas variáveis. Se eu for apresentar tudo para todo mundo, o cara vai falar assim, você entendeu? Todo mundo vai dizer que sim. Mas na verdade, lá no coração eu sei dele... bem pra que serve aquele OKR que ele falou. Isso. Agora se eu chegar pra galera de marketing e falar assim, galera, vem cá. Fechamos o planejamento estratégico da empresa. E a gente vai discutir aqui no nosso departamento como que nós vamos contribuir para chegar lá. Isso vai ficar no coração deles. Aquilo vai nutrir as ações, aquilo vai ser a força motor. E legal, vocês entenderam, é isso mesmo. E vou acrescentar aqui, como que a gente vai medir e como é que ficou o nosso processo. Se você fizer isso, departamento a departamento, eu garanto. Como é que erra o alvo?
Tá todo mundo apontando pro mesmo lugar, Igor. Mas essa resposta É isso aí. todo mundo tem que dar. Chama a gente de cultura, chama produção, chama logística, chama Isso. finanças. Boa. Como você contribui para chegar lá. Boa, isso aí. Muito legal, cara. Próximo passo, tem mais um. Último, vai. Manda ver. Último, antes de acabar. Senão o pessoal vai brigar com a gente, vai dar o tempo. Boa. Eu tenho mais, mas eu vou parar Tá por bom. aqui. O próximo passo. Pouca gente faz isso. E é um erro miserável. Se você tem um planejamento estratégico e não faz isso que eu vou falar agora, você não tem um planejamento estratégico. Que é o orçamento da sua empresa. Budget. Definir por departamento o orçamento detalhado em plano de contas, mês a mês, todas as despesas por departamento, por plano de contas, mês a mês. Acompanhado da receita, acompanhado da venda. No final você vai ter o fluxo de caixa projetado. Quanto eu vou vender, quanto eu vou receber e quanto eu vou gastar. Não adianta só determinar. Você tem que permitir que as pessoas consigam. Vou dar um exemplo aqui para ninguém se incomodar. Ah, mas eu não quero que a galera de marketing saiba o salário da galera de logística. Tem solução, você pode ter uma planilha para cada um, tem softwares para isso. Mas é importantíssimo que a galera de marketing entenda qual é o orçamento que eles têm. E quanto eles custam. E Cara, é se importante. eles estão cumprindo aquilo. Boa. Porque senão você pode até chegar lá. Vamos dizer, cara, atravessei a montanha. Só que eu cheguei com meia dúzia de soldado. Um não tinha um braço, É, a que custo, né? o outro chegou exausto. A gente não sabe nem se consegue andar mais 100 metros. Mas olha, até que a gente chegou. Parece a gente, Muniz. Toda montanha atravessada. Chega 2/3 da pessoa lá. Tem mais um monte de coisa, mas vou... Mas eu acho que esse ponto que você trouxe, viu, Igor, da gente trabalhar o orçamento com clareza, é uma das coisas que a gente tem buscado aqui na Forlógica, que é super difícil. Eu acho que pra mim, pra mim é o meu maior desafio. Eu sei que você gosta muito do tema. Principalmente no desdobramento, porque as pessoas têm que saber quanto custa o trabalho que elas fazem. Porque às vezes o cara contrata essa ferramenta, contrata mais uma pessoa, mas ele não entende como isso impacta o plano geral. Né? A gente que tem bônus aqui pro resultado para toda a empresa, cara, cada cara que a gente carrega, cada ferramenta que a gente carrega sem necessidade está atrapalhando todo mundo, as 100 pessoas. Exato. Então a gente tem que tornar isso claro para todo mundo, para quem está aqui tem que estar construindo, tem que estar empurrando. E o orçamento é uma ferramenta que inclusive ajuda a gente a saber o quanto que a gente pode andar e a velocidade que a gente vai. Porque o exemplo que você trouxe, nós vamos vender 1 milhão. Você tem caixa para vender 1 milhão? É isso aí. E quando você põe no papel... Tudo muda, né? Aí você fala assim, caramba... É isso aí. Por exemplo, agora a gente é muito firme com isso. E não é perfeito ainda. Mas tá ali no papel, você fala assim, cara, não preciso mais desse software. Mas quanto é? É R$250 por mês. Só que 250 vezes 12, você fala, opa, tem um dinheirinho aqui. Você vai somando dinheirinhos, vira um dinheirão. É. E é o resultado a menos que você teve. E muitas vezes é o dinheiro que você precisa, por exemplo, para colocar mais grana em mídia. Para contratar um analista, para poder melhorar ali um processo, para melhorar a qualidade, para trocar uma máquina. Para fazer um evento, para pagar uma confraternização, Desde que esteja associado ao teu grande objetivo. Isso não é besteira. É bem parecido com o controle das contas pessoais. Se você for assinar todos os streamings que existem, caramba, meu, você soma tudo. É Netflix, Spotify, cara, HBO, Disney Plus. Quando você vê, você fala, caramba, eu tô gastando uma nota por mês nisso daqui. Era barato, né? Agora tá caro esse negócio. Eu gostava de 4 desenhos, tá cada um numa mídia de streaming. Ferrou, velho. Assistir os desenhos animados que você gosta. Eu vou parar de assistir, com certeza. Diminui a televisão. Não, e os caras são tão no céu que tem banda que coloca metade das músicas no Spotify, metade no Deezer e outra metade no Apple. Se quiser ouvir a coletânea inteira dos caras, você vai ter que varrer. Presta atenção, as bandas não tem mais todas as músicas no Spotify. Essa eu não sabia, não. Cara, vai lá ver pra você ver, tem álbum que não tá lá. Você tem que contratar outro, cara. Pô, daí não dá, vai. Bom, não sei se é culpa da banda ou dos streamers, não me interessa, mas o detalhe é que o nosso dinheiro é limitado. Tá indo, Essa aqui é a mensagem. Muito bom. Muniz, vamos falar do resumo? Senão, se a gente vai largar o Igor aqui, o Marquinhos já tocou o sino, vai ter outro podcast falando de planejamento estratégico, vamos continuar esse assunto. Mas vamos pro resumo. Bora! Nesse episódio a gente está falando sobre planejamento estratégico e ferramentas para tirá-lo do papel.
Então a gente começou falando sobre o que a gente vê que são problemas velhos, mas que sempre aparecem nos novos planejamentos, né? A gente falou muito de que não pode faltar clareza, que a liderança tem um papel fundamental, e o Igor ressaltou um problema de comportamento, né? A gente não pode começar abraçando o mundo e avaliar a maturidade da empresa para definir esse plano. A gente falou que o planejamento estratégico é um processo e também uma ferramenta de trabalho. A gente falou de ferramentas comuns. Entender onde se está e é o famoso contexto da organização que a gente vê, que a ISO 9001 fala no requisito 4, enfim. Tem vários outros materiais aí para você acessar sobre o contexto da organização. Então, entenda onde você está e como chegou até aqui. O Igor sugeriu aí um período de pelo menos 3 anos, né, dessa avaliação. Ter muito claro onde se quer chegar, então a gente pode usar as ferramentas como visão, missão, valores, enfim. Alguns indicadores principais para avaliar vendas, quanto recebeu, quanto gastou, quanto sobrou. E a partir dessas informações, você pode fazer a sua análise SWOT, análise de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Geralmente as não conformidades, para não dizer que eu não falei das flores, estão associadas aos pontos fracos. A partir disso, estabelecer os planos de ação, e aí tem uma ferramenta que a gente também conhece demais, que é 5W2H. Forças e fraquezas, a gente está olhando para o que está dentro da empresa, ameaças e oportunidades, aquilo que está fora do nosso controle, que pode atrapalhar ou beneficiar o negócio à luz do nosso objetivo estratégico. E terminamos o assunto falando daqui um pouco sobre como estruturar, né, um plano, um planejamento estratégico. Então, a partir dessa questão definida, o contexto definido, onde a gente quer chegar, o Igor trouxe a importância de olhar para os nossos processos, quais precisam ser descontinuados e quais precisam ser criados, né, elaborados a partir desse novo objetivo. E ele deu uma dica aí do workshop de mapeamento de processo que vai estar aqui no link da descrição desse podcast. A gente falou de ter indicadores claros ligados ao processo, definir com clareza como cada processo e time contribui para chegar ao plano estratégico de 1 ano, que esse é a certeza onde a gente precisa chegar, não tem opção. E terminamos falando sobre o orçamento, a importância da clareza no orçamento e no desdobramento desse orçamento por toda a empresa. Acho que eu cobri tudo. Muito bom, Moniz. Você viu o resumo? Sensacional. Tá espantado, né? E ó, se você gostou desse papo sobre planejamento estratégico, vale a pena você ir no sabergestão.com.br, lá no play.sabergestão.com.br e ver a aula do Igor. Ele tem uma aula lá sobre planejamento estratégico, que lá é a aula, que é só um podcast, né? Importante. Exatamente. Né? Vai lá e paga alguma coisa se você quiser aprender isso daqui. É baratinho. É barato? É barato lá, né? É baratinho. É barato. Baratinho, tá louco. Os caras não têm vergonha na cara, né? Então tá bom. Mas vai lá, é legal. Uma outra coisa importante pra falar, Moniz, que quero agradecer o Igor por estar aqui. Muito legal gravar com você, meu irmão. É legal, cara. Legal trazer o Igor aqui pra gravar, né? Bicho fala animado, eu acho. A gente não tem trabalho. Eu gosto quando trago convidado. Não convidado é sempre episódio feliz. Ficam falando, eu poderia trazer um minigame, ficar jogando aqui, ó, trazer o Switch do meu filho, o Igor falando, eu jogando videogame, que ia dar tudo certo. Mas, Igor, obrigado, viu, cara? Espero que você tenha. Eu adoro participar. Legal. Obrigado a você que tá com a gente, né, amor? Que pode acompanhar a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcast. E a gente não cobra igual esses caras. Você pode acompanhar pelo aqueles agregadores aleatórios de Spotify, pelo Amazon Music, tem um cara que se ofendeu porque a gente não falava do Amazon Music. Achou que a gente era brigado. Assim, por acaso o Jeff Bezos é francês, que vocês não falam dele, mas o pessoal é muito ligado, meu, demais. Acompanha a gente onde você quiser. Muito legal. Pelo canal do YouTube, que você vai ver minha cara gorda aqui, a Moniz de Marinheiro e as pessoas aqui, o Igor. Mas é muito legal estar com vocês por aqui. Se você quiser ouvir o Qualicast, também pode acessar o site qualicast.com.br ou mandar e-mail para contato@qualicast.com.br. Moniz, para mandar áudio, ganhar stickers e a fortuna que a gente manda em dinheiro, nos envelopes que as pessoas mandam. Falso dinheiro. Dinheiro do Banco Imobiliário, né? Pra onde que ele manda áudio? Vai lá, 43 998220077. Muito bom. Igor, obrigado por ter participado com a gente, cara. Foi muito legal ter você aqui. Muito obrigado. Vamos fazer o jabá. Templum.com.br
Templo.com.br, evoluto.com.br com 2 T's. Evoluto com 2 T's. Com 2 T's. Nada é fácil nessa vida. Evoluto com 2 T's. É isso aí. E saber gestão também, o saber gestão. Lá tem as aulas pra ver esse homem falando com essa eloquência que vocês estão vendo. Saber gestão, lá tem isso daí. Se você tá no YouTube, deve aparecer aí um QR Code em algum lugar pra você conhecer. A gente espera, né? Se os caras fizerem a edição direito, né? Vai aparecer. Apareça, QR Code. Aparece. Eu te conjuro. Nossa, boa. Essa é boa. Muito bom. Muito obrigado, amor. Obrigado, Igão. Obrigado, pessoal. Obrigado à audiência que tá aqui ouvindo a gente. Espero que tenha gostado. Ficou muito legal. Eu quero terminar com uma frase que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. É uma frase do Benjamin Franklin. Ao falhar em se preparar, você está se preparando para falhar. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.